Olá galera, tudo bom? Nós vamos fazer uma aula revisional agora sobre Primeira Guerra Mundial, beleza? Primeira coisa que nós vamos pontuar aqui, uma observação, né, já de cara, seria a questão do termo mundial. Por que mundial? Porque as principais potências do mundo estiveram envolvidas no conflito, beleza? De lados antagônicos, tá bom? Então uma guerra, para ser mundial, ela tem que ter potências dos dois lados, beleza? Essa é a nossa primeira observação sobre esse tema tão interessante. Bem, outra coisa é entender que a Primeira Guerra Mundial ela já era vista como uma guerra necessária, guerra para acabar com todas as guerras, né? Esperava-se esse conflito mais cedo ou mais tarde, tá bom? Nós já temos de cara essa imagem aí ao lado, impactante, né? Um soldado lutando ao lado de um corpo em decomposição, uma parada bem intensa, que foi o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, uma mudança no padrão de guerras. Nós tivemos guerras muito extensas, como a guerra, né, entre França e Inglaterra, chamada de Guerra dos 100 Anos, mas uma guerra tão destrutiva num intervalo tão curto, nós não havíamos ainda observado, beleza? Bem, essa guerra, ela apresenta uma série de antecedentes interessantes, né? Esses antecedentes é que empurraram principalmente a Europa para esse conflito aí beligerante, tá bom? Vamos então falar rapidinho desses antecedentes aqui. Quais foram então os fatores que contribuíram, que auxiliaram no desencadear da Primeira Guerra Mundial, que foi, né, entre 1914 até o ano de 1918, beleza? Bem, nós temos as concorrências econômicas, os choques entre países imperialistas. E aí, como que nós vamos construir esses choques? Pensando lá na Segunda Revolução Industrial. Na Segunda Revolução Industrial, nós tínhamos um fenômeno bem interessante, porque até 1860, 1850, 1860, a Inglaterra era hegemônica. Só a Inglaterra havia passado pelo processo de mecanização. Todos os mercados pertenciam à Inglaterra, beleza? A partir da Segunda Revolução Industrial, esses mercados começam a se afunilar, começam a ser disputados por outros países. França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Japão, ok? Então isso acabou gerando choques entre imperialismos. Vamos destacar aqui Inglaterra contra a Alemanha, lados opostos da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra foi a primeira nação a se mecanizar, nós falamos isso há pouco, né? Mas ela observava uma Alemanha com um acelerado crescimento. A Alemanha, ela chegou a ultrapassar a Inglaterra na produção de aço, beleza? E isso já em 1901. Então, em 30 anos de existência, a Alemanha já vinha crescendo mais que a Inglaterra, o que foi gerando uma série de disputa entre esses dois países. Observada aí na nossa charge, na nossa ilustração, os dois países com muitas riquezas, como é que eles poderiam se cumprimentar, como é que eles poderiam firmar um acordo de paz aqui em meio a tanta riqueza, beleza? A questão do crescimento, né? Observem aqui a Alemanha ultrapassando a Inglaterra na produção de aço, se equilibrando a Inglaterra na extração de carvão. Então, situação essa que foi justificando esse conflito. Conflitos nacionalistas, beleza? Esse nacionalismo exaltado, esse nacionalismo além da conta, que ocorreu também como um antecedente a esse conflito. Nós tínhamos um movimento chamado de pan-eslavismo, beleza? Povo eslavo domina povo eslavo, liderado pela Rússia. Só que era em oposição ao Império Austro-Húngaro. Isso porque o Império Austro-Húngaro dominava a Sérvia, mas a Sérvia fazia parte do pan-eslavismo. Já o Império Austro-Húngaro não. Ele fazia parte aqui, ó, do pan-germanismo, beleza?
liderado pela Alemanha. Então, de um lado nós tínhamos o pan-eslavismo, liderado pela Rússia, e do outro o pan-germanismo, liderado pela Alemanha, rivalizando Áustria e Alemanha com a Rússia. E o revanchismo francês. Que revanchismo francês foi esse? A França ela foi humilhada no primeiro Tratado de Versalhes. Beleza? Nós tivemos 2 tratados de Versalhes, vale a pena pontuar. O primeiro foi estabelecido após a Guerra Franco-Prussiana, tá? Entre 1870 e 1871, finalzinho do ano de 1870, início de 1871, a Prússia, depois a Alemanha, ela venceu, ela humilhou a França nesse conflito. E esse sentimento, essas humilhações provocadas, criaram então essa ideia de revanchismo. A França queria dar o troco na Alemanha, beleza? Então, esse revanchismo francês, por conta dessas humilhações, e aí vale a pena destacar isso aqui, ó. A França, ela teve que pagar uma indenização à Alemanha, a assistir à coroação do Guilherme Kaiser da Alemanha no Palácio de Versalhes, e perdeu territórios, Alsácia-Lorena, rica em carvão e ferro, que ajudaram a Alemanha a crescer e ultrapassar a Inglaterra. Então existia uma série de rivalidades, né, uma situação bem conturbada, ok? Bem, avançando mais um pouquinho, nós tivemos a questão marroquina e a questão balcânica. O que foi essa questão marroquina, amiguinhos? Olha só, o Marrocos, na divisão neocolonial, havia ficado para a Alemanha. Só que a França tinha interesses no Marrocos. A França então fez um acordo com a Inglaterra, que reconheceu a França como dona, detentora do Marrocos. A Alemanha tentou até reverter a situação, né, fazer com que o Marrocos se tornasse independente, ou seja, se não pode ser minha, não vai ser de ninguém, né, uma coisa meio dominadora aí da Alemanha, mas isso não foi o suficiente. O Marrocos ficou para a França, o que ampliou as disputas, né, os conflitos entre franceses e germânicos, beleza? E a questão dos Balcãs. A região dos Balcãs, uma região de população eslava, mas dominada pela Áustria-Hungria, né, germânica, acabou se relacionando diretamente com o estopim, né, da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Eu estou botando aqui para vocês só alguns pontos, né? Nós estamos fazendo um resumo, né? Uma situação assim de tentar facilitar o entendimento sobre Primeira Guerra Mundial, beleza? Nós tivemos a Belle Époque, a Paz Armada, outros temas também que poderiam ser destacados. Eu fiz, né, uma seleção aqui de alguns. O assassinato do Francisco Ferdinando, voltando aqui ao nosso tema, né? O assassinato do Francisco Ferdinando foi essa questão balcânica. O Francisco Ferdinando, ele estava entre os próximos na sucessão austríaca e ele tinha a intenção de criar um império austro-húngaro-sérvio. Beleza? Austro-húngaro-sérvio. Para, né, fortalecer essa sua ideia, ele resolveu passar a lua de mel, né, em Sarajevo, na Sérvia. Foi onde ele sofreu um atentado. Ele e a esposa foram mortos por um grupo chamado Mão Negra, um grupo nacionalista. Beleza? Esse assassinato acabou desencadeando a guerra. Isso porque a Áustria exigiu, né, uma reparação por parte da Sérvia, coisa que não aconteceu. A Áustria foi lá e declarou guerra à Sérvia. Mas a Sérvia fazia parte do pan-eslavismo. A Rússia declarou guerra à Áustria, que fazia parte do pan-germanismo. E aí a Alemanha tomou as dores, desencadeando todo esse processo. Beleza? Então, né, a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia, a França declarou guerra à Alemanha, depois a Inglaterra entrou nesse conflito e a Itália também. Beleza, galera? Vamos avançar mais um pouco aqui, né? Porque nós temos muita coisa para discutir, né, nesse vídeo curtinho aqui.
Nós temos aí uma ilustração, né, uma imagenzinha do fato do assassinato do Francisco Ferdinando. Como ficou, né, a Europa ficou dividida em duas tríplices. A tríplice aliança, beleza? A Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E a tríplice entente, Inglaterra, França e Rússia, beleza? Então duas tríplices formadas, dois pactos militares, duas alianças militares, né, para esse conflito. Início da guerra, então, né? Como eu falei com vocês, nós tivemos aí as declarações de guerra e o início desse conflito. Vale a pena lembrar que a guerra nós podemos dividir em duas, três fases, né? Numa primeira fase ligada ao chamado Plano Schlieffen, que vocês observam aqui, né? A Alemanha tinha uma estratégia de guerra de atacar primeiro a França, depois a Rússia, Plano Schlieffen. O Plano Schlieffen, né, nessa guerra de movimento, acabou não surtindo o efeito esperado. Isso porque a Rússia não esperou a sua vez e atacou, né, a Alemanha, forçando a Alemanha a dividir as suas tropas. Nisso que a Alemanha dividiu as tropas, nós tivemos então um equilíbrio nesse conflito, beleza? E aí entramos numa segunda fase, que é a guerra de trincheiras ou de posições, beleza? Então aqui, ó, nós temos algumas imagens legais, né, de tropas da Alemanha, como que ficou o conflito, beleza? Então nós tivemos nessa outra fase, né, a guerra de posição ou guerra de trincheiras, beleza? Uma fase muito complexa da guerra, né, onde os soldados passavam semanas até meses numa trincheira, que era uma espécie de túnel, uma vala, né, utilizada para proteção. Perdia-se muitos soldados para tomar uma trincheira inimiga. Na Bélgica nós tivemos um conflito com mais de 1 milhão de mortos, beleza? Numa terceira fase dessa guerra nós tivemos, né, momentos importantes, né? 1917 aí foi um ano importante com mudanças nessa guerra, melhorias tecnológicas no armamento, metralhadora, canhões, tanque de guerra, avião, submarino, gases, tudo isso. A saída da Rússia, né, no Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia estava envolvida na Revolução Socialista. A entrada dos Estados Unidos, os norte-americanos queriam garantir os seus interesses econômicos, beleza? Então, nós tivemos esses fatos importantes nessa terceira fase, né, 1917, mudanças da guerra. Aqui nós temos aí, né, imagem do tanque de guerra criado pela Inglaterra, as aeronaves, né, com duas asas. Temos aqui, né, tropas americanas com prisioneiros. Tem várias imagens muito legais da Primeira Guerra Mundial, né, que vale a pena olhar, que vale a pena, né, analisar. E aí nós vamos pensar nos programas de paz, nas tentativas de acordos de paz, tá bom? O primeiro, o programa dos 14 pontos, ou 14 pontos de Wilson, que tentava estabelecer, como vocês observam aí no nosso slide, né, uma paz sem vencedores. A ideia era evitar revanchismos e assim evitar uma continuação da Primeira Guerra Mundial, beleza? Então, para evitar essa continuação da Primeira Guerra Mundial, o presidente norte-americano fez essa proposta simples de uma guerra sem vencedores. Esse plano não foi aceito, França e Inglaterra não aceitaram, e aí o principal acordo, né, foi o Tratado de Versalhes, que nós já vamos falar. Gravando, que nós já vamos falar. Beleza, galera? Né? Falha nossa aí. Finalizando o conflito, antes de falar do Tratado de Versalhes, né, o Guilherme II, ele desistiu do trono, foi feito um governo provisório, e esse governo provisório assinou um armistício, a declaração, né, de que a Alemanha havia sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, tá? Então, fechando aí o Tratado de Versalhes pra gente, galera. 440 artigos, culpando, humilhando a Alemanha nesse segundo Tratado de Versalhes, tá bom? Lembrem que eu falei lá que na Guerra Franco-Prussiana
nós tivemos o primeiro Tratado de Versalhes. Então, nesse segundo Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a devolver os territórios, a pagar indenizações, desmilitarizar, né? Nós tivemos mudanças na composição geográfica da Europa, surgimento da Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, né? A Polônia, inclusive, ganhou uma saída ao mar, o Porto de Danzig, também no Tratado de Versalhes, né? Criando aí um corredor dentro da Alemanha, o corredor polonês. Nós tivemos a criação da Liga das Nações, tá? Sem a participação dos Estados Unidos, por conta do programa dos 14 pontos, que não foi aceito. E a União Soviética, né? A Rússia e depois a União Soviética também não participou por conta do seu envolvimento na Revolução Socialista. Então, a primeira causa para a Segunda Guerra Mundial, o primeiro motivo, o primeiro fator para a Segunda Guerra Mundial já seria o Tratado de Versalhes, beleza? Essa paz punitiva humilhou a Alemanha e criou um sentimento de revanchismo, né, que acabou facilitando a ascensão de Hitler, que nós vamos discutir num vídeo, né, mais à frente. Nós vamos rediscutir, né, já que nós estamos num programa agora revisional, beleza? Bem, avançando mais um pouquinho, queridos, nós temos aqui algumas imagens de soldados e lideranças, né? Os norte-americanos foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, porque eles deixaram a posição de um dos maiores devedores do mundo para de maior credor, isso só durante a Primeira Guerra Mundial. Se hoje, né, os norte-americanos são a potência que são, isso aconteceu por conta da Primeira Guerra Mundial, beleza? E lembrando a vocês que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Foi uma participação muito tímida durante o governo do Venceslau Braz, né? O Brasil não enviou muitas tropas, né? Enviou mais médicos e suprimentos, beleza? Isso também por uma questão de interesse econômico. O Brasil havia vendido muito café para a Europa e queria garantir o recebimento. Então nós ajudamos a ferrar a Alemanha, beleza? Nós temos aqui algumas fotos, né? Um tanque de guerra da Renault, uma bala de canhão. Olha o tamanho da bala de canhão, o tamanho de uma pessoa, né? Então várias imagens que são bem legais de observar, né? Que não para enaltecer a Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário, mas para a gente relembrar de todo esse sofrimento e evitar situações semelhantes, né? A história, a gente tem que analisar o passado para tentar compreender o presente, e aí compreendendo o presente, evitar ações tão nefastas quanto as que foram praticadas na Primeira Guerra Mundial. Ok, amigos? Então, assim, nós vamos fechando aqui o nosso videozinho revisional, beleza? E eu queria fechar esse vídeo com a fala de um soldado, né, francês, beleza? Ele falou o seguinte, vocês observam aí: a humanidade é louca, né? Deve ser louca para fazer o que está fazendo. Que massacre, que cenas de horror e carnificina. Não consigo encontrar palavras para traduzir minhas impressões. O inferno não pode ser tão terrível. Os homens estão loucos. Beleza? Então, assim, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo revisional.